Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Psicopatologia, que é uma playlist aqui no canal Mente Aberta que anda um tanto quanto meio que esquecida, né? E aí eu vou me voltar um pouco mais para esta playlist, vou voltar a dar uma atenção maior a esta playlist, porque de fato é uma playlist muito importante, né, para quem é estudante de psicologia, visto que a psicopatologia ela vem aí se atentar às questões dos transtornos mentais, né? Então tudo que eu vier elucidar aqui, eu irei elucidar tendo como base o livro Semiologia dos Transtornos Mentais, de Dalga Larrondo, certo? E hoje eu vou trazer para vocês o conceito de normalidade, né? Eu vou elucidar a questão da normalidade dentro do campo da psicopatologia. Muito embora a normalidade seja um termo que seja um tanto quanto repugnado aí pela psicologia, porque a psicologia não gosta de fato de se utilizar, né, de termos como normal, anormal, mas aí faz-se necessário explorar esses termos dentro do campo da psicopatologia, certo? E aí, segundo Dalga Larrondo, assentado em Almeida Filho, ele vai dizer que conceituar normalidade é uma questão aí bem complexa, né? Uma questão de grande controvérsia no campo da psicopatologia, certo? Ele vai dizer que diante de casos extremos fica até fácil, né? É fácil a percepção mais clarificada das fronteiras entre o normal e o patológico, né? Diante de uma alteração mais acentuada, uma alteração mental, uma alteração comportamental, fica fácil perceber que ali já está dentro de uma dimensão patológica e não mais dentro da dimensão da normalidade. Só que Dalga Larrondo, ele vai dizer que há casos limítrofes, né? Há casos em que fica difícil definir se aquela alteração ela ainda está dentro do campo da normalidade ou se já chegou nas mediações do patológico. De repente, o sujeito ele pode estar acometido por uma alteração comportamental, mental, mas que está, digamos, no extremo da normalidade, só que ainda não passou para a dimensão da patologia. E aí, diante disso, cabe uma atenção por parte do profissional, né, uma atenção mais acentuada para que assim não passe justamente para a dimensão do patológico, né? Então, o conceito de normalidade em psicopatologia implica na definição do que é saúde e do que é doença mental, né? Daí é um tema que vai gerar desdobramentos em várias áreas da saúde mental. Então, gente, há vários critérios, né? Dalga Larrondo vai dizer que há vários critérios de normalidade e anormalidade, tanto em medicina quanto em psicopatologia, né? E dentro dos critérios de normalidade, a gente tem aí o primeiro critério, que é normalidade com ausência de doença. Ou seja, esse primeiro critério, ele normalmente se é utilizado como sendo a saúde, a ausência de sintomas, de sinais ou de doenças, né? Então, do ponto de vista psicopatológico, normal seria aquele indivíduo que simplesmente não é portador de um transtorno mental, de uma alteração comportamental patológica, né? Daí Dalga Larrondo ele vai dizer que é um critério falho, que é um critério precário para se definir o que é normalidade, né? Porque é um critério redundante, né? E é uma definição negativa, porque nesse caso a normalidade ela está sendo aí definida por aquilo que ela não é. E aí isso é falho. Ou seja, a normalidade, segundo este critério, é a ausência de doença, é o não portar uma doença mental, né, dentro do âmbito da psicopatologia. Então, a normalidade está sendo definida pelo que ela não é, né?
ela tá sendo definida pelo que ela não é. Mas o que é que de fato ela é, né? Vejam só, para expandir aí a reflexão, o que é Carla? Né? E você vai e responde, Carla não é Maria. Tá, Carla não é Maria, certo? Mas o que de fato Carla é então? Carla não é Maria, é algo muito, sei lá, muito limitado, sabe? De dizer que eu não sou Maria, beleza, de fato eu não sou Maria, mas o que é que eu sou? Então é a mesma coisa, a normalidade é o não acometimento de uma doença mental, certo? Está sendo definido pelo que não é, mas o que é normalidade, né? Então é muito precário, é um critério muito falho, né? Então, o segundo critério que Dalga Larrondo vai trazer no seu livro, né, que vai definir aí o que é normalidade, é o critério da normalidade ideal, né? Segundo esse critério, a normalidade ideal consiste, por exemplo, na adaptação do indivíduo às normas morais. As normas morais, as normas políticas, né? As normas determinadas pela sociedade, né? O que vem a ser aí um critério muito munido por uma doutrina. É um critério munido por uma doutrina, né? E tipo assim, se estabelece um normal ideal, sabe? Um normal ideal. E todos aqueles que conseguem se adaptar a esta norma ideal estipulado pela sociedade, daí então ele é considerado um indivíduo sadio, daí então ele é considerado um indivíduo normal. Então é algo bem doutrinário mesmo, né? Daí um outro critério que Dalga Larrondo vai trazer, que vai aí definir a normalidade, é a normalidade estatística, né, que vai aplicar-se aos fenômenos quantitativos. Peso, altura, tensão arterial, horas de sono, quantidade de sintomas ansiosos, né? Então, o normal, diante desse critério, é o que se observa com mais frequência. Há um padrão quantitativo para o peso, há um padrão quantitativo para a altura, há um padrão quantitativo para horas de sono, para a tensão arterial, para a quantidade de sintomas ansiosos, né? E aquele, né, que fugir desse padrão, né, o aspecto que fugir desse padrão vai estar fora da órbita do normal. Então, Dalga Larrondo ele vai dizer que é um critério também falho, né, em saúde geral, como também em saúde mental, porque ele vai dizer, né, que nem tudo que está dentro do padrão é necessariamente saudável, e nem tudo que é raro ou infrequente, digamos assim, é necessariamente patológico. Tipo, nem todo mundo que tem aí as horas de sono dentro das horas que é considerado o ideal, né, para reparar aí o cansaço, que são aí em torno de 8 horas, são pessoas saudáveis, né? E nem todo mundo que tem um tempo mais reduzido de sono são pessoas aí munidas do patológico, munidas de uma patologia, né? Nem todo mundo que está acima ou abaixo do peso considerado ideal, né, para a sua altura, para a sua idade, está munido de uma patologia. E nem todo mundo que está dentro do peso ideal está saudável, certo? Enfim, então isso é muito relativo para ser um critério que vem aí definir a normalidade, né? Porque o sujeito ele é muito subjetivo, o seu organismo responde de modo muito subjetivo, então é um critério que é muito relativo, porque como eu falei, nem todo mundo que vai dormir menos de 8 horas vai ser aí munido por uma alteração patológica, e nem todo mundo que vai dormir aí, por exemplo, dentro da hora padrão estipulada para reparar o cansaço,
vai ser alguém aí que vai estar vai estar aí esbanjando saúde, sabe? Pois bem, então um outro critério que vai definir normalidade é a normalidade como bem-estar. A Organização Mundial de Saúde, em 1964, ela definiu a saúde, né, como completo bem-estar físico, mental, social e não simplesmente como ausência de doença, né? E aí Dal Galarrondo também vai criticar esse conceito, porque é um conceito muito vasto e impreciso, porque bem-estar é algo muito difícil de definir de forma tão objetiva, sabe? Tem doentes que, mesmo diante da patologia, são acometidos por um bem-estar consigo mesmo. Tipo, uma pessoa que tenha uma esquizofrenia, por exemplo, mesmo diante dos percalços, né, da esquizofrenia, mas ela pode ser aparelhada por um bem-estar, porque faz um tratamento direitinho, né, porque faz psicoterapia, né, porque ocupa a mente com atividades que são de seu agrado e podem aí estar envolvidas por um bem-estar, né? Ao mesmo tempo que o completo bem-estar físico-mental, o completo bem-estar físico-social é algo, sobretudo na sociedade de hoje, né? Na sociedade contemporânea, é algo um tanto quanto utópico, né? Quem de fato, na sociedade atual, vai estar munido, aparelhado por um bem-estar tanto físico, quanto mental, quanto social, de uma forma plena, né? A gente pode estar hoje munido por um bem-estar mental, um bem-estar físico, um bem-estar social, mas de repente amanhã ou depois pode acontecer um evento que venha aí a nos munir de um desprazer, e aí a gente não vai estar acometido por um bem-estar. Então, bem-estar é algo muito amplo, né? É algo muito amplo no sentido de, tipo, é algo muito subjetivo para que a gente possa conceituar de forma exata a ponto de ser um aspecto que venha aí a caracterizar a normalidade com eficácia, né? Porque como eu falei, cara, hoje a gente pode estar cometido por um bem-estar físico, mas de repente não por um bem-estar mental, não por um bem-estar social. Amanhã a gente pode estar cometido por um bem-estar mental, mas não físico, mas não social, sabe? É algo que vai divergir muito, que vai ser muito relativo e que no fundo, a gente nunca vai estar acometido por um bem-estar pleno, por um bem-estar completo. Então, tendo como ponto de vista este critério da Organização Mundial de Saúde, ninguém é normal, né? E de fato, é por isso que a psicologia, ela não gosta de se utilizar desses termos, porque de fato, o que é normal e quem hoje em dia é normal, né? Bom, daí vem o critério de normalidade funcional, trazido aí por Dal Galarrondo, que consiste no fato de que o fenômeno ele é considerado patológico a partir do momento que ele é disfuncional, ou seja, a partir do momento que ele produz sofrimento, né? A partir do momento que a sua alteração comportamental traz um sofrimento tanto para ele enquanto indivíduo, quanto para o seu grupo social, quanto para o grupo social ao qual ele faz parte. Então daí então ele vai estar acometido por uma alteração patológica. E quanto a este critério, Dal Galarrondo ele não vai emitir nenhuma crítica, mas ao ler este critério, eu acredito que é um critério que atende, né? Que até então atende o conceito de normalidade, tá? Porque a partir do momento que algo nos traz sofrimento, diz de algo que merece cuidado, né? Que merece um cuidado, que merece uma atenção, né? Porque se está gerando sofrimento,
diz de algo que está fora do que é saudável, né? E aí é o que eu digo, diante disso, quem é normal? Diante desse critério, quem é normal? Né? Na vida, dificilmente a gente vai estar livre de algum aspecto que não nos gere sofrimento, que não nos gere uma angústia, né? Bom, um outro critério definidor da normalidade que o Dal Galarrondo vai trazer é o de normalidade como processo. E aí é um critério que vai considerar os aspectos dinâmicos, né, os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial, isso ao longo do tempo, né, como que está se dando o desenvolvimento deste indivíduo em todos os seus aspectos ao longo do tempo, né? Como é que está se dando este desenvolvimento? E aí esse conceito, ele é particularmente útil em psiquiatria infantil, né, de adolescentes, como também o âmbito geriátrico, né? Essa percepção do desenvolvimento do indivíduo, se é um desenvolvimento que veio se dando, né, de uma forma favorável para esse indivíduo, desde lá da sua infância, né? Então, um outro critério de normalidade é a normalidade subjetiva, né? E aqui é dada uma maior ênfase, diz Dal Galarrondo, a percepção subjetiva do próprio indivíduo em relação ao seu estado de saúde, em relação às suas vivências subjetivas, né? E daí, Dal Galarrondo, ele vai dizer que é um critério também falho, porque um sujeito na fase, por exemplo, maníaca, do transtorno bipolar, ele vai sentir-se, ele vai ter a percepção de que ele está extremamente saudável, que ele está extremamente feliz. E, no entanto, tem um transtorno mental grave por trás dessa felicidade extrema, por trás desse bem-estar extremo. Então, dizer que normalidade depende muito da percepção subjetiva do indivíduo é algo falho, né? Porque, diante disso mesmo, né? Uma pessoa que tem transtorno bipolar na fase da mania, ela vai estar esbanjando felicidade, ela vai estar esbanjando vontade de viver, e, no entanto, isto é algo que não está dentro de uma dimensão normal, né? Isto diz de algo patológico que tem aí na base um transtorno bipolar. E um outro critério que vai definir a normalidade é o critério de normalidade como liberdade. E aí diz de um critério mais comumente, mais recorrente entre os autores, né, de orientação fenomenológica existencial, que propõem aí conceituar a doença mental como sendo uma perda de liberdade existencial, né? E aí isto é muito, de fato, propício, né, dos autores fenomenológicos, né? No caso, a doença mental, segundo esta orientação, seria o constrangimento do ser, né? A partir do momento que o ser ele é fechado para as possibilidades existenciais, então aí ele está acometido por uma patologia, por uma alteração patológica. Então, diante desta orientação, a saúde mental estaria vinculada às possibilidades, né, de transitar com graus distintos de liberdade sobre o mundo, sobre o seu próprio destino, né? Bom, mas como eu falei, de fato, assim como o critério do desenvolvimento, né, como que está se dando este desenvolvimento do sujeito, como este critério ele é muito próprio da psiquiatria, da geriatria, da pediatria, né? Da mesma forma, este critério aí que define a normalidade como a liberdade de ser no mundo, isto aí é um critério muito mais propício da orientação fenomenológica dos autores fenomenológicos, certo? E o último critério consiste aí na normalidade operacional,
onde consiste em definir a priori o que é normalidade e o que é patológico, né? Para assim trabalhar de forma operacional mesmo com esses conceitos, né? E aceitando as consequências da definição prévia. Tipo, dormir 4 horas por dia é definido como sendo algo patológico porque gera ansiedade, porque gera irritação, porque gera estresse. Então vamos lá trabalhar este indivíduo porque ele está dormindo 4 horas, né? E segundo o conceito de normalidade, isto não é normal, isto é patológico, porque o normal é dormir 8 horas. Então vamos trabalhar este indivíduo para ele dormir 8 horas por dia, a fim de curar o que está acarretando aí as horas reduzidas de sono, a fim de curar também o que essas horas de sono está gerando, né? Mas como já foi dito anteriormente, nem sempre o indivíduo que dorme 4 horas por dia vai ser munido de fatores patológicos em consequência disso. Porque, como eu falei, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, a gente é muito subjetivo, consequentemente o nosso corpo responde de forma muito subjetiva. De repente um sujeito não consegue, né, ficar bastante alterado quando dorme 4 horas por dia, mas no entanto há outros que dormem 4 horas por dia e no entanto isto não acarreta nenhuma consequência para o mesmo, porque de repente o organismo do mesmo responde de uma forma diferenciada do que é considerado, do que é estipulado padrão, né? Então nem por isso ele está munido aí de aspectos patológicos, né? Por isso há algo patológico nele que faz ele dormir 4 horas por dia, nem tampouco essas 4 horas por dia dormida vai gerar algo patológico nele, porque ele tem uma certa resistência, né? Bom, no geral, os critérios de normalidade de doença em psicopatologia vão variar consideravelmente, né? São critérios que vão depender muito da abordagem que este profissional trabalha, vai depender muito da profissão, tipo, medicina tem seus critérios mais pertinentes, né? Psicologia tem os seus critérios mais pertinentes. Então, é uma área da psicopatologia que vai exigir uma postura crítica mesmo, que vai exigir uma postura bastante reflexiva por parte dos profissionais. E aí, de fato, isso é muito propício da psicologia, né? Essa reflexão, essa postura crítica para, de fato, refletir o que seria o normal e o que seria o anormal. E será que hoje em dia existe alguém normal, né? Bom, é isso, gente. Vou encerrar por aqui, tá certo? Como eu falei, eu vou começar a dar uma atenção maior para esta playlist, porque é uma playlist aqui no canal que eu considero muito importante, certo? E, no entanto, eu não venho dando a atenção que ela merece. Bom, na descrição do vídeo vocês vão encontrar aí informações adicionais como meio de contato comigo, que é só por e-mail, certo? Mas vocês vão encontrar também as minhas redes sociais. Então você pode me adicionar, pode seguir para acompanhar de perto os meus projetos. Tipo, sempre que eu atualizo um projeto meu, faço uma gravação nova, eu estou colocando lá nas redes sociais, porque é uma forma de você acompanhar mais de perto, visto que nem sempre o YouTube ele lança a notificação de que o canal foi atualizado, né? Mas eu não respondo mensagens via redes sociais, devido ao meu tempo mesmo, eu só respondo por e-mail e por ordem de chegada. Então, como é por ordem de chegada, possa ser que demore um pouco até que eu venha ter acesso ao seu e-mail, tá certo? Bom, na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal secundário, que é o canal Só Psicanálise. Inclusive, o íconezinho vai aparecer aqui no final da tela do vídeo, certo? Vai aparecer o íconezinho com a minha foto, que é a mesma foto do canal Mente Aberta, do ícone do canal Mente Aberta, mas, no entanto, trata-se do canal Só Psicanálise, onde lá eu trato de temas apenas dentro do âmbito da psicanálise. Então é só você passar o mousezinho, né, o ponteirozinho em cima do íconezinho que vai aparecer lá o campozinho para você se inscrever. Então você, se interessa pelo campo da psicanálise, sinta-se à vontade para se inscrever lá também,
tá certo? É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.